Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Ao Vivo Diário, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom. Beleza, pessoal entrando aí. Maravilha, voltamos aqui mais um dia. Perfeito, sexta-feira chegando. Final de semana aí que antecede o nosso encontro de terça-feira aqui no nosso Guerrilha Meeting, que vai ser aqui o encontro ao vivo comigo aqui no Rio de Janeiro. Estamos animados pra caramba, vai ser muito bacana, vai ser muito divertido. Já fechamos aí as inscrições, já está lotado lá no nosso evento. Então, depois dou mais notícias aí para vocês. Muito bom, pessoal. Excelente, 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 excelente. Todo mundo entrando aí. Perfeito. Muito bom. Vocês estavam aqui, acho que vocês estavam aqui 2, 3 dias atrás, né? Quando a gente começou a falar sobre... Quando eu falei, alô, Guilherme me pediu um alô, toma um alô aí. Vocês estavam aqui há 2, 3 dias atrás, quando a gente falou sobre aquele assunto todo do texto do Lavelle, né? Que eu estava lendo, que eu li para vocês, né? Aquele assunto da realidade que se abre de vez em quando, né? E algumas pessoas, elas estavam perguntando se, Ítalo, isso aí Eu estou querendo saber sobre essa realidade, né? Querendo saber um pouquinho mais sobre essa realidade. Algumas pessoas perguntando se isso era o testemunho, por exemplo, de um milagre, né? Do milagre, uma coisa do tipo. E a verdade é que não é isso, né? Essa experiência é uma outra experiência, uma experiência, sob certo aspecto, até mais profunda, né? Mais profunda. O assunto do milagre é um assunto que ele é muito importante para a gente entender, e aqui não diz respeito a pessoa ter fé, ter religião ou não, né? O milagre, ele é uma estrutura permanente da realidade. Independente se o sujeito tem fé, né, ou se o sujeito ele tem uma prática religiosa, né, independente disso, né, ele pode estar aberto para a experiência do milagre. A experiência do milagre, ela não é uma experiência, olha só o que eu vou dizer aqui, a experiência do milagre, ela não é uma experiência necessariamente de tipo religioso. A experiência de tipo religioso é uma experiência que necessita prática, né? Necessita a prática. Então, para a pessoa dizer que ela tem religião, essa pessoa vai precisar praticar alguma religião específica, né? E a religião, em geral, tem um conjunto, né, de técnicas, de práticas, de disciplinas, né, de tecnologias que predispõem a percepção, predispõem o coração do sujeito para que ele possa ir e atingir o objeto mesmo da religião pretendida, tá? E cada religião, ela vai ter o seu conjunto de práticas, o seu conjunto, né, de disciplinas, o seu conjunto de regras, vai ter o seu conjunto, né, de normas, enfim, de tecnologias específico. Agora, o milagre, ele não é necessariamente uma experiência de tipo religioso, tá? Se a gente for falar, né, metafisicamente falando, se a gente for falar no que mesmo do milagre, o milagre, ele não é uma experiência de tipo, necessariamente tipo religioso. E aqui que está o ponto de hoje, né, da nossa live, do nosso encontro de hoje. Eu acho que vale a pena todo mundo prestar atenção para que a gente possa entender direito. Então, o pessoal, em geral, associa o milagre a uma alteração, né, ou uma intervenção divina, ou uma alteração da estrutura física, né? Esse é um jeito que as pessoas falam do milagre. Então, imagina só que o sujeito ali, ele tinha estourado o olho, né, o olho dele estourou, e aí ele rezou, fez uma prece, não, o olho estourou e depois, de repente, o olho dele voltou, né, ao lugar. Ou então o sujeito tinha um câncer de pulmão, e aí, de repente, o câncer de pulmão sumiu, né? E as pessoas dizem, né, que isso muitas vezes é o milagre, que o milagre esse é o milagre. Por quê? Porque ele alterou a estrutura. Bem, houve uma alteração, houve uma intervenção na estrutura física, né? Houve uma intervenção sobrenatural no mundo natural. Então, isso é que as pessoas em geral dizem que é o milagre. E a gente não pode definir o milagre desse modo, por um motivo muito simples. A verdade é que a gente não sabe quais são os limites do mundo físico, a gente não sabe quais são os limites do natural, ninguém pode dizer isso, ninguém está autorizado, nenhuma ciência, nenhuma tecnologia está autorizada a dizer, né? Nenhuma ciência, nenhuma tecnologia está autorizada a dizer qual é o limite do mundo físico, qual é o limite do mundo natural. Ninguém pode dizer isso, né? Nenhuma ciência está autorizada a dizer esse assunto. Então, o que é o milagre aqui vale a pena a gente entender porque que o milagre, ele prescinde, ele não necessita
da religião. E é justamente esse o motivo pelo qual muitas vezes o milagre converte as pessoas. Bem, se o milagre só aparecesse para quem tem religião, ele de algum modo seria, por assim dizer, inútil, vamos botar assim. Mas é claro que não. Quer dizer, o milagre, ele aparece na vida de algumas pessoas, e essa pessoa que antes não tinha, né, não tinha o olhar dirigido a uma certa estrutura do mundo, não tinha o olhar dirigido a uma certa natureza cósmica, não tinha o olhar dirigido a certas realidades transcendentes. Bem, uma vez que ela testemunha, que ela experimenta o milagre, ela passa a olhar para aquele domínio que antes para a pessoa era absolutamente, né, ou desconhecido ou não era interessante. O que acontece é o seguinte: muitas pessoas testemunham o milagre e não sabem, né? Não sabem que testemunharam o milagre porque elas estão procurando coisas absolutamente extraordinárias, por assim dizer. E o milagre, ele é extraordinário, ele é sempre extraordinário, tá? Não estou aqui querendo desmerecer o milagre, não. Mas existe, né, aquele milagre, que é o milagre que a gente entende que é esse milagre que vem desde o mundo sobrenatural e entra no mundo natural e, por exemplo, arranca um câncer da garganta de alguém, arranca um câncer do pulmão de alguém, né? Esse é um tipo, né? Esse é um tipo de milagre. Mas veja bem, vamos entender aqui a natureza do milagre. Quando a gente está, né, tá na nossa vida e de repente a gente tem umas certas impressões, né, que, por exemplo, dois destinos se cruzaram, né? Duas pessoas se cruzaram. Ou a gente tem ali uma impressão de que a gente estava caminhando, né, de repente, estava indo, de repente, para o nosso trabalho, e a gente, de repente, cruzou com uma realidade, a gente cruzou com uma pessoa, a gente cruzou enfim, a gente bateu o olho, às vezes, numa placa, ou então a gente encontrou uma pessoa que cruzou o nosso caminho, e essa pessoa, né, de algum modo, ela alterou a estrutura da nossa vida, né, ou o encontro dessas coisas, né, dessas duas realidades, trouxe pra gente uma presença, e aqui está o ponto, trouxe pra gente uma presença de que a gente não está sozinho aqui, né? Que a gente não está sozinho aqui. Essa é a percepção fundamental do milagre, tá? A percepção fundamental, a percepção psicológica, por assim dizer, mais fundamental, mais estrutural, mais radical do milagre, é a percepção de que a gente não está sozinho nesse mundo, né? É a percepção de que existe alguém que está por trás da realidade, que controla e prevê, né? E está ali atento à estrutura do mundo, né? Existe alguém que controla, que prevê, que está atento à estrutura do mundo e que, de algum modo, age nessa mesma estrutura de modo benévolo, age nessa mesma estrutura de modo generoso. Essa é a estrutura do milagre. A estrutura do milagre, ela é a estrutura que mostra pra gente que por trás da realidade, ou, por assim dizer, sustentando a realidade, ou como sendo a matriz da realidade, existe alguém que está ali amando e controlando e atendendo a umas certas demandas que mesmo a gente não conhecia. Essa é a impressão fundamental que o milagre deve causar em alguém. A impressão fundamental que o milagre deve causar em alguém não é só uma impressão de maravilhamento. Ah, tinha um câncer e esse câncer sumiu. Veja, se isso aconteceu e você não percebeu que por trás, né, do assunto, ou que não ficou demonstrado, você percebeu que não ficou demonstrado que por trás da realidade existia alguém controlando e prevendo essa mesma realidade, né, de modo a melhorar a sua vida, então aquele evento, por exemplo, de uma cura, né, do câncer, etc., não foi absolutamente um milagre, né? Pode ter sido realmente algo que, né, podia ter acontecido, podia não ter acontecido. A estrutura central do milagre é uma estrutura que mostra pra gente, né, que nós não somos causa nossa. A estrutura central do milagre é a estrutura que mostra pra gente que por trás da realidade, ou que sustentando a realidade, existe um alguém que controla e que prevê a realidade. Essa é a estrutura central do milagre. Então é por isso que o milagre, por exemplo, por assim dizer, o milagre religioso, ele precisa, né, é necessário, né, que exista um pedido, né? Você pediu algo e o Deus ali, no caso, atendeu. Essa é a estrutura central do milagre. Agora, veja, existe uma percepção de um milagre ordinário, que é a percepção que vai inscrevendo a gente na realidade de tal modo, né, que a gente vai sentindo uma confiança profunda na vida. Que a gente vai sentindo ali, né, no dia a dia, a gente vai sentindo uma confiança profunda na vida de que a gente não está sozinho mesmo, né, de que a gente não está sozinho mesmo. É justamente essa percepção aguda que vez ou outra se abre para a gente, que a gente percebe vez ou outra, né, a gente pode perceber isso, a gente pode perceber esse assunto em vários domínios da nossa vida, basta a gente ter um pouco de sensibilidade. São essas percepções, né, que vão dando para a gente também uma certa calma no coração.
vão dando pra gente uma certa capacidade de suportar provações nos momentos onde parece que tudo se apagou. Eu gostava muito ali eu escalava, né, quando eu era mais novo, eu gostava muito de uma visão que eu já vi, eu vi isso descrito num livro uma vez, eu já tinha tido essa experiência de quando eu escalava. Quando eu subia aqui no Rio de Janeiro, ali em Teresópolis, né, na Serra dos Órgãos do Dedo de Deus, é muito interessante o que acontece, porque você vê o pico em certo momento no início da trilha você vê o pico, né? Você vê você vê onde você vai chegar, e quando você entra na trilha e começa a escalar a montanha, você jamais vê o pico novamente, você jamais vê o topo novamente. Né? Você tem que ir escalando, porque uma vez você viu que aquilo estava lá, né? Você viu que aquele negócio estava lá, e você continua subindo, porque você já sabe que o negócio estava lá, né? Você sabe que o pico estava lá, e você continua subindo, e você só volta a ver quando você chega lá em cima. A estrutura do milagre, né? O milagre, esse milagre, por assim dizer, ordinário, esse milagre, por assim dizer, estrutural, ele está aí para isso também, a gente precisa estar aberto para esse assunto. Ao contrário daquela experiência que eu estava falando na live de anteontem, né? Naquela live do picolé e do cafezinho, a experiência do café e do picolé de limão e do cafezinho é uma experiência que vai aparecer vez ou outra também, né? Agora, essa experiência do milagre, a gente pode procurar, a gente pode estar atento, a gente pode não ficar procurando sinais. Eu não estou falando do milagre como sinais. Eu estou falando desse milagre que a gente, quando olha a estrutura, a gente pode narrar isso, né? Quando a gente vai olhar para a estrutura da nossa vida, a gente olha para trás, tá? A gente olha para trás e começa a narrar a estrutura da nossa vida, aí a gente vê que a gente não chegou nesse ponto que a gente está aqui hoje sozinho. Mas que houveram uma série de, entre aspas, coincidências, que conduziram a gente até esse momento preciso. E que coincidências são essas? O que levou a gente até esse momento preciso é justamente a interseção, e aqui precisa prestar atenção, é a interseção entre acidente e necessidade. O que é o acidente, Ítalo? Bem, acidentes são aquelas coisas que poderiam acontecer ou não, né? Não são aquelas coisas necessárias, Podia acontecer daquele modo ou não precisava acontecer daquele modo, né? A gente pode chamar isso de acaso, né? Que é claro que é muito impróprio, isso que eu estou dizendo, né? Filosoficamente é impróprio, mas aqui só para a gente se entender bem. É justamente entre a conexão entre acaso e necessidade, ou seja, aquilo que podia ser de um jeito ou de outro, ou seja, eu acordar, né, sei lá, eu acordar 6h52 e não 6h54, pode determinar uma série de eventos, porque eu posso ver certas coisas, eu posso encontrar certas pessoas, não é assim mesmo que funciona, né? Quer dizer, dependendo da hora, né, do minuto que a gente saísse da nossa casa, lá no ano de 2003, 2002, ou dependendo do minuto ou da hora que a gente saísse de um certo curso, né, aqui há 2, 3 meses atrás, a gente teria encontrado ou não certas pessoas, a gente teria visto ou não certas coisas, a gente teria respirado o ar de um certo modo que podia mudar completamente o fluxo de acontecimentos da nossa vida. Não é assim mesmo que funciona? Bem, esse é o elemento de acaso na nossa vida. Tá? Existe o elemento de necessidade, é necessário que certas coisas aconteçam, é necessário que, por exemplo, eu ganhe anos de vida, né? É necessário, por exemplo, que eu envelheça. Tem coisas que são necessárias, né? Tem coisas que vão acontecer necessariamente. É uma bobeira a gente ficar disputando acaso ou necessidade. Veja, a vida humana acontece exatamente na interseção entre uma coisa e outra, né? Aquela coisa assim, o acaso não existe, leia Kardec, é uma bobeira. Olha, existem coisas que são acaso mesmo, existem coisas que são necessidade. E é assim mesmo que funciona. É justamente na interseção entre isso que chamam de acaso e a necessidade que acontece a vida humana concreta. Que acontece a vida humana concreta. E é esse nó aqui, né? É o nó entre o acaso e a necessidade. É o nó entre isso que podia ter acontecido, aquilo que necessariamente precisava ter acontecido, que vai se desenvolvendo a trama mesmo da nossa existência, que vai se desenvolvendo a trama mesmo da nossa vida. E se a gente começar a contar a nossa história, estando atentos a esses detalhes, estando atentos a estes nós, a gente vai notando mesmo, né? A gente vai notando mesmo com muita precisão, vai notando de modo muito agudo que a gente não está sozinho, né? Que essas coisas não aconteceram simplesmente por acaso, né? Mas que existia uma certa ordem, uma certa racionalidade, existia um certo motivo, existia uma intenção benévola para que a gente chegasse nesse momento preciso aqui, concreto, que a gente precisa fazer algo nesse momento que justifique toda a nossa história para trás e que dê sentido nessa história que está para frente, né? Que dê sentido nisso que vai acontecer também. É justamente nesse lugar aqui, nesse nó, que acontece a vida humana. Quando a gente tende a dispersar e a começar a achar que a nossa vida é simplesmente um caos, né? É simplesmente motivo do acaso, ou se a gente vai para o outro polo e acha que tudo necessariamente tem que ser daquele jeito, a gente perde
a matriz, a gente perde justamente a trama do que é a vida humana. A vida humana é isso que acontece nesse nó, como eu já disse. E quando a gente está atento para essa realidade mesmo, a gente começa a notar essa estrutura própria do milagre, né? A estrutura própria do milagre é isso que acontece, é o que explicita a conexão entre acaso e necessidade. E quem que junta o acaso e a necessidade? Ora, quem junta o acaso e a necessidade é esse que comumente as religiões costumam chamar de Deus, né? Comumente as religiões costumam chamar de Deus. É justamente ele que junta, né? Ele é a trama mesmo da realidade. Tá? E quando a gente está atento para essa trama da realidade, a gente começa a ver a interferência, a gente começa a ver, né, a presença, a gente começa a notar que isso anima a nossa alma e que a gente vai tendendo a dar um sentido mesmo para a nossa existência. Quando a gente está atento a essa estrutura da realidade, né? Porque a gente está atento à estrutura da realidade. Então, veja, é possível, mesmo uma pessoa que não tem religião, né, não tem religião, se essa pessoa for sensível, se essa pessoa não estiver de birra, se essa pessoa não estiver de pirraça, essa pessoa pode experimentar aquilo que a gente chama de estrutura mesmo do milagre. Né? A estrutura do milagre não é um elemento alheio, né? Não é um elemento que está desconectado daquelas pessoas que não têm fé, que não têm prática religiosa, dos ateus, mas é muito, muito antes, pelo contrário. É justamente essa estrutura do milagre o que puxa essas pessoas para dentro do que um dia pode vir a ser a prática da religião, né? Dependendo do quanto essa pessoa esteja aberta, do quanto essa pessoa seja sensível. Agora, independente da religião, é que eu não estou falando de... Hoje eu não estou falando de religião, não é que eu não fale de religião nunca, mas hoje eu não estou falando de religião. Hoje eu estou falando de uma outra coisa, anterior a isso tudo. Eu estou falando de uma certa inscrição na realidade necessária para que a gente possa amar mais. Uma certa inscrição necessária, né? Uma certa inscrição na realidade necessária para que a gente possa, de fato, olhar com mais benevolência, olhar com mais amor, ter mais confiança na vida, querer viver. Esse é o ponto central. A gente vê muita gente, né? A gente vê, eu sou psiquiatra, né? Eu atendo isso aqui muitas vezes ao longo do dia, né? Pessoas que vão perdendo o interesse na vida. Pessoas que vão perdendo o interesse na existência, que eu estou excluindo, é claro, as causas de patologia psiquiátrica, eu estou excluindo aqui as depressões, né? Claro, eu estou excluindo aqui as ansiedades graves. Eu estou falando de pessoas que não têm uma doença psiquiátrica, mas que olham para a vida com uma certa desesperança, com muito desinteresse. Por que isso acontece? Bem, isso acontece sobretudo porque as pessoas dispersaram, porque as pessoas ou foram para o polo do acaso ou foram para o polo da necessidade absoluta. Ou seja, ou elas acham que estão no mundo da dispersão, ou elas acham que elas estão presas numa necessidade vital. E nenhuma coisa, nem outra, nenhuma coisa, nem a outra são propriamente a estrutura da vida humana. A estrutura da vida humana acontece, né, ali como que uma articulação entre o vento que sopra e a linha que puxa essa pipa que vai se mantendo no ar. É aqui que acontece a vida humana. É justamente na articulação entre a dispersão e a necessidade que vai se levantando, né? Que vai se levantando a vela da vida humana e vai dando pra gente, vai dando pra gente uma estrutura, uma racionalidade, uma inteligibilidade, vai dando pra gente um lugar vital, um lugar para que a gente possa viver. É aí que a vida humana acontece. É quando a gente foge, né? Quando a gente só quer vento ou quando a gente só quer linha, a gente perverte aquilo que é mesmo a estrutura da vida humana. E quando a gente consegue, de outro lado, né? Por outro lado, quando a gente consegue se instalar na articulação entre essas duas coisas, a vida vai começando a ganhar um novo sentido. Por quê? Porque a gente não fica com medo, né? O vendaval, a ventania desprotegida, né? Desabrigada, dá um medo danado, né? A gente fica com medo, a gente acha que tudo é um terror, tudo é dispersão. Se a gente for para fora e tiver um vento fortíssimo e a gente não tiver colado a nada, a gente vai achar que a gente vai dispersar, a gente some, a gente desintegra, e é evidente. Por outro lado, se tudo é linha, se tudo é âncora, a gente se sente também aprisionado, e a gente não vai ter o mesmo medo, mas a gente vai ter uma desesperança, a gente vai ter um cinismo. Nem uma coisa, nem a outra explicam o que é a vida humana. A vida humana acontece aqui, ó, na articulação entre uma coisa e outra, que a gente pode chamar também de estrutura metafísica do milagre. Né? Quando a gente está aberto para entender o seguinte, olha, tem alguém conectando essas coisas, hein? Tem alguém dando racionalidade, tem alguém dando inteligibilidade para a vida. Tem alguém, né, que está por trás da realidade, está na estrutura da realidade, soprando e puxando, e articulando essas duas coisas. A gente vai ali, né, na articulação entre vento e linha, a gente vai desenvolvendo a trama da nossa história, a gente vai desenvolvendo a trama da nossa existência, a gente vai olhando com amor para aqueles que estão ao nosso redor, a gente vai querendo dar sentido para os outros. Por quê? Porque a gente viu que tem alguém por trás disso tudo que nos ama gratuitamente muito mais do que a gente pode jamais amar nesse mundo. Tá? Isso é a estrutura da percepção do milagre. É aqui que está a estrutura da percepção do milagre. Veja que o milagre,
ele não tem a ver com esse negócio não tem só a ver com esse negócio de tirar o câncer, né, de voltar a fazer o sujeito voltar a enxergar. Esses são os milagres maiores, são os milagres canonizáveis, por assim dizer, né? Que tem uma certa função, tem um certo interesse, é evidente, mas que a gente não precisa deles. Essa é a verdade, a gente não precisa deles. Mas a gente precisa desses outros aqui que eu estou falando. A gente precisa olhar, né? E aqui está um elemento importante, um elemento de exercício muito bom para a gente fazer. Vale a pena a gente olhar para as pessoas ao nosso redor e recontar, né, a história através da qual a gente as conheceu. Né? A história através da qual a gente as conheceu. A gente vai ver que, em geral, tem um elemento ali de acaso e necessidade. Né? De acaso e necessidade. E é justamente ali, no elemento, justamente a articulação entre acaso e necessidade que a nossa história se desenvolve com essa pessoa. E se a gente olhar bem, né, se a gente tiver olhos de ver, se a gente tiver os olhos do amor mesmo, vendo ali essas histórias que vão aparecendo na nossa vida, a gente começa a se abrir para perceber, né, esse milagre da vida de modo muito mais profundo, de modo muito mais fortificante. A gente vai ficando mais forte, a gente vai ficando com menos medo, a gente vai tendo tesão na vida, a gente vai tendo vontade de acordar todos os dias para ir realizando, né, para ir realizando a nossa história, para ir se realizando para os demais, para ir servindo melhor aos outros, para que a gente possa fazer as coisas que estão no nosso dever, que a gente precisa fazer diariamente. Então, é muito bom, pessoal. É isso. Vamos nessa. Sexta-feira aí, já chegando no meio, já estamos chegando no meio da sexta-feira. Espero que vocês aproveitem o final de semana. E terça-feira tem o nosso encontro, hein? Nosso meeting de guerrilha aqui no Rio de Janeiro. Já tá cheio, já tá lotado, né? Agora também as inscrições já terminaram. Mas a gente vai atualizando aí a todos vocês. Tá bom, pessoal? É isso. Fiquem com Deus, um abraço e até segunda. Tchau, tchau, pessoal.